Nesse vídeo você vai descobrir como usar o ChatGPT para aprender inglês ou qualquer outra língua que você queira. E o melhor de tudo, 100% grátis. O que você vai descobrir hoje vai te ajudar a pensar na língua que você está aprendendo de maneira mais fácil. E eu também vou te mostrar como você pode fazer isso independente do nível que você esteja. Inclusive, dá para praticar sozinho. Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre morar fora do Brasil e outras coisas que têm relação com esse tema, por exemplo, aprender um novo idioma. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu resolvi gravar esse vídeo porque essa semana eu fiz uma consultoria com uma moça que ia gastar quase 40 mil reais com o intercâmbio na Austrália com a intenção de aprender inglês. E eu mostrei como ela pode fazer um intercâmbio de inglês muito mais eficiente na Europa ou nos Estados Unidos, quase de graça, gastando até 80% menos e sem ficar passando perrengue como a maioria passa. E uma das maneiras que ela está usando para estudar é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos lá. Pessoal, aqui o primeiro ponto é explicar para a inteligência artificial o que você está esperando dela, né? Dar um entendimento do que você quer. Então, o que eu pus aqui, ó? Eu quero que você seja um professor de inglês. Você tem mais de 10 anos de experiência ensinando inglês para todas as idades. Eu vou colocar um texto aqui e você vai me fazer 5 perguntas sobre ele em inglês sem tradução. Porém, como o meu nível de inglês não é muito bom, faça perguntas simples, por favor. Eu vou te responder em inglês. E o que eu não souber, eu vou escrever em português mesmo. Depois você me corrige em seguida, explicando o porquê está errado. Caso você não seja mais iniciante, você está no intermediário ou no avançado, o que você pode fazer? Exclui essa parte aqui, ó. Tá? Porém, como meu nível de inglês é muito bom, faça perguntas simples, por favor. Pode excluir isso aqui, tá? Porque essa parte aqui, ó, eu vou colocar um texto aqui e você vai me fazer 5 perguntas sobre ele em inglês sem tradução, isso aqui já é o suficiente para ele te mandar, tá? Eu vou deixar aqui no básico para vocês entenderem como funciona. Beleza? E aí ele já me dá uma resposta, né? E aí eu vou colocar o texto aqui. Eu vou pegar esse texto aqui. Eu vou deixar esse site aqui na descrição, tem vários artigos legais. Porém, você pode usar um texto qualquer, você pode usar uma matéria de jornal ou algum outro texto que você queira, tá? E aí vamos lá. Que ele vai elaborar aqui as perguntas pra gente. Aqui na primeira pergunta, ele está perguntando quantos trabalhadores remotos participaram da pesquisa. E aí, você sempre vai responder uma pergunta de cada vez, tá? Question 1. E por que a gente responde uma de cada vez? Porque a partir do momento que você deu a resposta para ele, ele vai avaliar se está correto ou não. Se não estiver, ele vai te corrigir. E aí você vai vendo uma por uma. Se você responde todas de uma vez, ele vai mandar um monte de texto para você ler, e aí já fica um pouco mais chato. Talvez você não consiga prestar tanta atenção no que está errado. Quantos trabalhadores? Aí foi aqui, ó. It was, foram 3.000 trabalhadores, né? 3.000. Vamos lá. Aí ele me deu a resposta aqui, ó. E aí ele me deu a resposta aqui. E ele também tá falando que, assim, ó, em vez disso, né, do que eu escrevi, eu poderia dizer também isso aqui. Aqui ele tá falando para mim que eu poderia falar dessa maneira também, ou dessa, e que elas soariam mais naturais. E aí ele tá falando, vamos para a segunda pergunta. Nessa segunda pergunta, pessoal, eu já vou responder com uma metade em português e a outra metade em inglês, ou vice-versa, da metade em inglês, metade em português, para vocês verem como que ele vai me dar essa resposta. Aqui, a maioria dos trabalhadores quer continuar trabalhando remotamente? Que é essa pergunta aqui, tá? E aí, vamos lá. Question 2. Yes,
They want. E aí vamos supor que eu não sei escrever o resto. Eles querem continuar. Eu vou escrever agora em português, porque eu não sei escrever o resto, né? Eu sou iniciante. Então, continuar trabalhando em parte do tempo. E aí vamos ver o que ele vai colocar aqui pra gente, ó. E aí você vê, ó, ele copiou o que eu escrevi, né? E depois ele escreveu aqui na parte de baixo como que seria a versão correta, né, da resposta. E aí ele coloca aqui a explicação também. E aí é que ele tá falando, ó, de usar o ing e tal, ele tá mostrando aqui as coisas para você. Isso aqui é muito bom porque ele também dá algumas dicas de gramática. E se você, uma coisa que vocês têm que prestar atenção é que assim, se você consegue escrever e conforme você vai evoluindo aqui, você vai escrevendo respostas mais complexas, dando opinião sobre coisas e assim vai. Fica mais fácil na hora de você responder perguntas, seja numa entrevista de trabalho, ou seja conversando com alguém. Por quê? Porque se você consegue pensar para escrever, automaticamente você consegue pensar para falar. E aí é uma questão de você começar às vezes a falar em voz alta, para exercitar também aqui os seus músculos, né, do maxilar, e para pegar o jeito de você falar algumas palavras que pra gente são um pouco complicadas às vezes, né, dependendo do tipo de palavra que usa ou do jeito que se fala, né, porque às vezes é diferente do português. Mas se você ficar praticando e você tá praticando dessa maneira aqui também, você consegue pensar mais fácil em inglês. E se você fizer em voz alta isso sempre, você vai ver que você vai conseguir estar falando também em inglês e as pessoas vão te entender, além de você aprender vocabulário dessa maneira. É muito interessante, tá? Para quem está começando, é bem iniciante, eu vou deixar aqui embaixo também um link de um aplicativo muito bom, que é bem legal para quem está começando a estudar. Não ganho nada com isso, tá? Tô deixando aqui para vocês, mas porque eu uso mesmo e acho que é uma boa. E eu acredito que vai ajudar vocês aí nessa jornada de aprender não só o inglês, mas qualquer outra língua, tá? Isso que eu passei aqui para vocês, pessoal, pode ser usado com qualquer língua, vai funcionar bem, tá? Seja francês, alemão, o inglês, espanhol. Eu uso tanto no espanhol quanto no inglês e para mim funciona bem. E se você está pensando em morar fora do Brasil, não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com algum amigo seu. E eu tô deixando aqui um vídeo sobre Portugal, né? Por que eu acho que Portugal não é uma boa ideia para brasileiros. Eu sei que tem muito brasileiro que quer ir para lá e eu acho que esse vídeo aqui vai ser muito interessante para abrir um pouco aí a cabeça de vocês, beleza? Até o próximo vídeo.